Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos mais um encontro, palavra de luz e vida. No nosso encontro anterior, nós vimos a coragem de Jonatas, que junto com seu escudeiro destruíram uma guarnição dos filisteus. Vimos o medo que tomou conta dos filisteus, o pânico onde eles se feriram e Saul, que procura em Deus as respostas para tudo isso que está acontecendo. Muitos hebreus voltaram para Saul, os medrosos começaram a guerrear e a história esquentou. E nós paramos aí. O nosso encontro de hoje, nós vamos ver como que Saul aproveita daquilo que está acontecendo a seu favor. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia ou ler o texto depois, o meu intuito é que você vá à Bíblia e leia. Hoje nós veremos o capítulo 14, do versículo 24 seguintes, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva. Depois, você deixe o seu comentário. Eu gosto de ler o comentário para ver aquilo que Deus tem falado a tantas pessoas através desta palavra. Compartilhe este vídeo, dê o seu joinha e clique no sininho para que você seja avisado das nossas próximas postagens. Estamos caminhando maravilhosamente pelo primeiro livro de Samuel, que é igual uma novela. Cada encontro, coisas novas, coisas diferentes. Deus está agindo. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu tenho certeza, Deus irá falar ao seu coração. Muito bem, agora você sabe aonde estamos na história. Então vamos continuar. A batalha continuava. Os hebreus aproveitaram aquilo que Jonatas tinha feito e vencido e partiram para cima dos filisteus. Só que o povo estava cansado, estava com fome, mas Saul estava fixo naquilo que ele queria, que era a vitória. E aqui nós lemos no versículo 24. Os israelitas estavam extenuados naquele dia, porque Saul conjurava o povo dizendo: maldito seja o homem que tomar alimento antes do anoitecer, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. Ou seja, ninguém vai comer até anoitecer. Nós vamos terminar primeiro esta batalha. A Bíblia diz assim: todos tinham entrado numa floresta, onde havia mel na superfície do solo. O povo entrou, viu o mel, mas ninguém levou a boca, porque Saul disse: maldito o homem que comer antes do anoitecer. Versículo 27. Jonatas, ignorando o juramento que o seu pai obrigava o povo a fazer, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, mergulhou-a num favo de mel e levou à boca. Então seus olhos ficaram brilhantes. Ele recuperou a força. Os outros guerreiros disseram: ó, você é doido. Seu pai disse pra gente não comer nada. Aí Jonatas disse: olha, meu pai fez mal à terra. Se durante esse combate o exército tivesse comido alguma carne, né, dos despojos, a nossa vitória seria maior. Olha, a pessoa
ela não obedece e ela fica procurando razões porque não obedeceu. A pessoa não aceita que ela está errada e ninguém pode falar nada que ela já vem com 1000 justificativas. Você conhece assim? Pessoas que não aceitam ser chamadas à atenção, pessoas que não erram, na cabeça delas, tudo que elas fazem está certo. E se ela faz o que não podia, ela tem uma justificativa. Não, mas eu fiz por causa disso. Não, quem está errado é o outro, não sou eu. Jonatas pegou esse caminho perigoso de fazer o que lhe dava na cabeça e vir ainda com 1000 justificativas para aquilo que ele não poderia ter feito. Eles derrotaram, naquele dia, os filisteus. O povo, esgotado de fadiga, quer dizer, os soldados estavam todo mundo morto, lançou-se sobre a presa e tomou as ovelhas, os bois, os bezerros que degolou sobre a terra, comendo a carne juntamente com o sangue. Nós vemos nos sacrifícios do Antigo Testamento que primeiro sacrificava-se o animal a Deus, tirava-se o sangue e comia-se a carne, não comia a carne com o sangue. E pela fome que esse pessoal está, eles comeram a carne e o sangue. Alguns vieram e disseram a Saul assim: eis que o povo está pecando contra o Senhor, comendo carne e sangue. Saul disse: revolvei-me já para aqui uma grande pedra. Traz uma grande pedra para cá. Fala com o pessoal para vir aqui, trazer os animais, nós vamos ofertá-los ao Senhor e depois eles comem. E eles não irão pecar. E aqui diz, esse foi o primeiro altar que ele levantou. O que eu aprendo aqui com Saul para a nossa vida? Há dois tipos de pessoas. Há quem se concentre no problema e aquele que se concentra na solução. Os hebreus estavam fazendo o que não podia, comer a carne e o sangue. Vieram e falaram com Saul. Saul não fica desesperado, Saul não começa a gritar, Saul não tem uma crise de pânico, não. Ele pensa, peraí, já que eles estão fazendo isso, como que nós podemos resolver o problema? Há pessoas que só falam do problema e há outras que apontam soluções. Saul resolveu o problema. Olha, põe uma grande pedra aqui, esse era um altar, fala com o pessoal para trazer os animais, nós vamos imolá-los aqui, nós ofertamos ao Senhor, nós não pecamos contra o Senhor e depois o pessoal come. Problema todos temos, eu tenho os meus, você tem os seus, mas se você ficar pensando só no problema, você vai perder sono, você vai perder peso ou ganhar peso, você não vai comer nada ou vai comer tudo. Então a nossa mente, ela não pode estar fissurada no problema. Nós precisamos enxergar com Deus soluções e fazer com que a coisa aconteça. E eu continuo na leitura. Depois Saul disse, ele queria mais. Desçamos durante a noite contra os filisteus e despojemo-los até os primeiros albores do dia e não deixemos vivo um só homem deles. Quer dizer, vamos guerrear para a gente acabar com isso. O povo disse, faze tudo o que melhor te parecer. Então o sacerdote disse, aproximemo-nos aqui de Deus. Quer dizer, antes de uma batalha, antes de uma decisão, pergunte a Deus.
ser humano precisa aprender a procurar a Deus em primeiro lugar. Buscai as coisas do alto, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e depois tudo será acrescentado. Então, antes de trabalhar, antes de uma conversa, antes de querer fazer algo, reze. Então, vamos perguntar a Deus. Saul rezou: perseguirei os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Ele está apresentando para Deus uma questão. Mas Deus não lhe respondeu desta vez. Não existe oração que fique sem resposta. Se você tem orado e Deus não tem falado, se para você Deus é mudo, algo está errado. Porque Deus sempre responde a oração. E olha o que o texto vai me dizer. Saul disse: fazei vir aqui todos os chefes do povo, investigai e dizei-me qual é o pecado que hoje se cometeu. Mesmo que fosse o meu filho Jonatas, ele morrerá. Saul sabe, tem algo errado, alguém fez algo errado, alguém pecou, porque Deus não está falando. E Deus fala sempre, Deus fala sempre. Se Deus não está falando ao teu coração, se Deus não está falando aos teus ouvidos espirituais, é porque tem alguma coisa que precisa mudar nas nossas vidas, na sua vida. E Saul sabe disso. Reúna todo o povo aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que está errado. Vamos continuar aqui. Ponde-vos de um lado todo Israel. Eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Quer dizer, Saul e Jonatas de um lado, Israel de lá, o povo todo. Vamos ver o que está acontecendo. E a leitura vai me dizer que ele rezou de novo: Deus de Israel, dai-nos a conhecer a verdade. Você quer isso? Você quer conhecer a verdade? Gente, esta é uma oração poderosa que nós podemos fazer a Deus sempre. Senhor, dai-me conhecer a verdade. Você quer saber se o seu cônjuge está traindo você? Se no seu trabalho eles estão arquitetando um plano contra você? Se o seu amigo mente para você? Se a sua namorada não lhe é fiel? Reze isso. Deus de Israel, dai-me conhecer a verdade. Eu quero conhecer a verdade. Saul, ele queria saber o que estava errado para Deus não responder. Quem ali tinha pecado? Então ele coloca o povão de lá, ele e o filho de cá. Deus, dai-nos conhecer a verdade. Jonatas e Saul foram designados pela sorte e o povo ficou livre. Eles viram que o problema ou estava com Saul ou estava com Jonatas. Então Saul disse: lançai a sorte sobre mim e Jonatas, meu filho. Está entendendo? Lança a sorte sobre Israel, eu e o meu filho. A sorte caiu nos dois. Agora, entre nós dois, joga a sorte. Caiu em Jonatas. Caiu no filho. Confessa-me o que fizeste, disse Saul a seu filho. E Jonatas contou: provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão, eis que vou morrer. Saul fica em pânico e falou: meu Deus, eu volto atrás da minha palavra, eu volto atrás da minha oração. Não mata o meu filho não, pode aplicar em mim o castigo. Cuidado com aquilo que você anda rezando. Cuidado
com aquilo que você fala com Deus, porque Deus te leva a sério. Deus leva a sério a nossa oração. Porque Saul disse lá atrás, ainda que o meu filho tenha pecado, que ele morra. Porque ele achou que não era nem ele nem o filho. Ele achou que era Israel. Né? Tem hora que a gente age mais ou menos assim. Não é não? Nós achamos que o problema sempre está no outro, nunca em nós, nunca na nossa família. Só que o povo interveio. O povo toma a palavra. Como haveria de perecer Jonatas, ele que deu essa vitória tão grande a Israel? Isso não pode ser, viva Deus! Nem um só cabelo da sua cabeça cairá por terra, porque foi por Deus que ele operou dessa forma. Assim o povo salvou Jonatas e ele não morreu. Aí Saul volta para casa, aliviado, e não perseguiu os filisteus naquele momento. Finalizando, esta frase, este texto, esta fala do povo de Israel sobre Jonatas me leva a pensar o que as pessoas falam de Deus na minha vida. O povo disse, Jonatas não pode perecer. Nós somos testemunhas do que Deus fez através dele. Será, meus caros, que Deus está agindo na nossa vida a tal ponto que as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer, Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na minha vida. Será que eu, como padre, como sacerdote, eu consigo ter intimidade com Deus a ponto das pessoas verem o que faço, ouvirem o que falo e falarem assim, Deus age na vida do Padre Christian. Será que a sua família, os seus amigos, olhando a sua vida, eles conseguem ver a ação de Deus em você? Porque o povo viu a ação de Deus em Jonatas e isso o conservou a vida. Esta, para mim, é a maior lição do nosso encontro de hoje. A intimidade com Deus transparece o próprio Deus na minha vida. E o texto termina, aí tem aqui, que Saul, depois de ter tomado posse do reino de Israel, combateu contra todos os inimigos da vizinhança. Aí você vai ler o texto aqui, o versículo 48, 49, ele foi lutando com todo mundo aí, né? Os filhos de Saul foram, versículo 49, Jonatas, que a gente fala muito dele, né? Jesuí e Melquissua. A primogênita de suas duas filhas chamava-se Merobe e a mais nova Micol. Sua mulher chamava-se Aquinoã, filha de Aquimaas. Durante todo o tempo da vida de Saul, a guerra foi escarniçada contra os filisteus. O rei, logo que descobrira um homem forte e valente, tomava-o a seu serviço. Saul, ele ia vendo os homens fortes e valentes, ia trazendo todos estes para o seu lado. Você tem se cercado de que tipo de pessoas? Quais são as qualidades dos seus amigos? O que os seus amigos acrescentam na sua vida? Se você só anda com quem tem uma vida de promiscuidade, se você só anda com quem usa drogas, se você só anda com quem bebe, se você só anda com quem não é fiel, como que vai terminar a sua história? Saul, ele escolhe muito bem quem vai caminhar com ele. Homens fortes e valentes. Cuidado com o tipo de pessoa que tem entrado na sua vida. Cuidado com o tipo de pessoa que você leva para dentro da sua casa.
muitos amigos de hoje serão aqueles que irão te destruir amanhã. O dever de casa, até o nosso próximo encontro, é você ler todo o capítulo 14 do primeiro livro de Samuel. Leia o capítulo 14 todo e vá marcando aquilo que te chama a atenção. Agora sim, chegamos ao final do nosso encontro. Deixe o seu comentário. O que você tirou de precioso para a sua vida no nosso encontro de hoje? Compartilhe este vídeo, favorite. Ajude o nosso canal a evangelizar cada vez mais. Palavra de luz e vida, levando até você uma mensagem de fé.